Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui em o pecado, a fé e o dever. Vamos ver o que a gente pode entender, o que diz sobre isso, meus amados. Vamos lá. O pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Então, todo mundo vai pecar. Todos. O único que não pecou foi o Senhor Jesus Cristo. Foi tentado, como todo ser humano, mas ele foi o único que não pecou. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, agora vem uma advertência, se acontecer isso. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, ensina-o, mostra a ele, julgue ele, porque ele é um irmão em Cristo. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-o. Então aqui é uma advertência. Está falando para quem? Para as pessoas do mundo? Não. Para religiosos, fariseus? Não. Está falando para quem tem o reino de Deus dentro de si. Para os irmãos em Cristo que tem o Espírito Santo. Que compreende que a nossa luta não é contra a carne. Que a nossa luta é nas regiões celestiais. Que compreende que nós temos obrigação como cristão de perdoar. Uma vez, 2 vezes? Não. Então, tão bem entendido aqui, né? Não precisa desenhar, não. Então vamos lá, porque tem certos cristãos que a gente precisa desenhar. Aí às vezes eu nem sei se é cristão. Continuando. Acerca do namoro. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ah, será por quê? Vamos lá. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que é imoralidade sexual, meus amados? O que é uma relação sexual que é ilícita? Tudo aquilo que é fora do casamento. Então, vocês estão solteiros, querem sexo, querem fazer sexo, não conseguem, ficam subindo pelas paredes. É bom que vocês se casem, porque aí vocês não vão pecar. Porque aí quando vocês se casarem, vocês têm obrigação de fazer sexo com o seu cônjuge. Até depois de casados, se vocês não fizerem sexo, vocês pecam por não fazer sexo. Mas enquanto vocês são solteiros, vocês não podem fazer sexo. E não pode nem ter o alto prazer que é a masturbação. Porque vocês, como solteiro, o corpo de vocês pertence ao Senhor. Mas quando vocês se casam, o corpo de vocês pertence ao cônjuge de vocês. Tá certinho aí? Então, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. É isso que aconteceu também lá, quando Jesus Cristo abriu exceção em Mateus capítulo 19, versículo 9. O homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, adultera com ela. E a divorciada, que não queria se divorciar, mas foi divorciada, foi repudiada pelo seu marido e se casar com outro também, adultera também. Exceto em caso de quê? Exceto em caso de imoralidade sexual. O que é? É o sexo antes do casamento. Por isso que tem que se casar. Continuando aqui. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, casou. Você não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o seu cônjuge. O seu corpo é para dar prazer para o seu cônjuge. E o seu cônjuge também tem que dar prazer para você. Então, você não tem autoridade sobre o seu corpo, e sim o seu cônjuge. Aí tem uma exceção aqui, ó. Não se prive, não se recuse um ao outro. Tem uma exceção para você se privar. Para privar um ao outro. Exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Para se dedicar à oração. Então, você está se sentindo mal. Está se sentindo disposta, realmente. Por mútuo consentimento. Não estou se sentindo bem.
Isso é lícito. Para oração. Vocês estão no momento de oração. Separaram um dia para orar, para ler a sã doutrina. Estão entendendo? Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, vocês não estão procurando sexo um com o outro casado. O que vai acontecer? Acaba se masturbando, que é o prazer egoísta. Acaba procurando prazeres fora do casamento. Então, isso tudo aí é sabedoria, meus amados. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, como Paulo. Paulo, ele era solteiro? Ou pode-se dizer que ele era viúvo, não sei, mas a gente fala mais em solteiro. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. O Paulo sabia viver sem o sexo. Por ele ser solteiro, ele não ficava subindo pelas paredes. Então, ele estava tranquilo sendo solteiro. Agora, se o apóstolo Paulo, o dom dele seria se casar, aí ele casaria para poder ter sexo, para não pecar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Cadê divorciados aqui, meus amados? Se o divórcio fosse lícito, teria dito assim, ó, digo, porém, aos solteiros e aos divorciados e às viúvas. Porque solteiro não tem cônjuge. Viúva não tem cônjuge. E os divorciados que vocês alegam também não tem cônjuge, mas tem. O divorciado ele tem cônjuge, porque ele ainda vive. Continuando aqui. É bom que permaneçam como eu. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Paulo era solteiro, ele não ficava ardendo de desejo. Então ele escolheu. O dom dele era não casar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 9. Agora, acerca do casamento, mais específico. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou, então, reconcilie-se com seu marido, se caso não aguenta. E o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher que é descrente, que tem um julgo desigual, que de repente, antes de casarem, ambos não eram convertidos, porque quando você crê em Jesus Cristo, quando você vai procurar um casamento, vocês sabem que não pode ter o julgo desigual. Então vocês vão procurar uma pessoa que professa a mesma fé que vocês, que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas vamos supor que a pessoa que antes não era convertida, veio se converter, mas só se converteu um dos cônjuges. Se o irmão tem uma mulher que não crê, e ela se dispõe a viver com ele, que esse que crê não se divorcie dela. Porque o que crê sabe que Deus odeia o divórcio. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Porque sabe que por ele não crer, você continue, porque você vai santificá-lo. Pois o marido que não crê, o marido descrente, é santificado por meio da mulher. E a mulher que não crê, que é descrente, é santificada por meio do marido que crê. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, por que o descrente? Porque ele é um descrente. Que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmão que crê, que é o crente, não fica debaixo de obrigá-lo a ficar, porque ele é um descrente. Se ele quiser, deixa ele ir para vivermos em paz. Porque vai ter contenda, brigas. Vocês não são o Espírito Santo para convencer. Deixe-o ir. Em tais casos, vocês que são crentes, não ficam debaixo da servidão de obrigá-lo a ficar. Por quê? Olha só a advertência. Você, mulher que crê, como sabe se salvará seu marido que não crê, que resolveu se apartar? Ou você, marido que crê, como sabe se salvará sua esposa que resolveu se apartar, que ela não é descrente? Entretanto, cada um continue o que crê, vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus a você que crê? Você continua casado. Porque aquele seu cônjuge descrente, ele que é o descrente, ele resolveu se apartar. De repente ele vai querer até se divorciar. Mas você, como é crente, você não vai se divorciar.
porque você sabe que vocês estão ligados até que a morte se separe. Deixa ele que não crê, pedir o divórcio, aí é problema dele. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, para todos os que creem. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Foi chamado sendo casado? Você continua sendo casado, cristão que crê. O descrente que não crê, que resolveu se apartar, ele não crê, porque ele não segue os mandamentos do Senhor. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Vocês foram chamados casados. Permaneçam casados. Vocês só vão poder casar com outra pessoa se ele falecer. Mas o papel seu é interceder por ele, porque descrente, porque sua luta não é contra o cônjuge descrente que resolveu se apartar. Você sabe que ele é um descrente, sua luta é nas regiões celestiais. Agora vamos ler o dever. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Não é enquanto ele for fiel. Não é se ele for descrente. Não é se ele for bonito, gordo, empregado, desempregado, a mulher for barriguda ou não. Se estiver doente, estado terminal, preso, enjaulado. Não. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Está bem específico aqui, meus amados. Está vivo. Se o descrente resolveu se apartar, se divorciar, mas está vivo, vocês estão ligados. Mas se o seu marido morrer, aí sim, não é o divórcio. Ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Aí vocês que creem, vocês vão casar com alguém com julgo igual, não desigual. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Agora, preste atenção para terminar. Coloquei aqui em observação em vermelho. O Wellington, se o cônjuge resolver voltar, o descrente, que resolveu se apartar, resolver voltar, dizendo estar arrependido, mas vocês alegam que já o perdoou, mas está bem como está sozinho. Ah, não quero não, eu perdoei ele. Ele resolveu voltar, mas eu agora estou tão bem sozinho, sozinha, eu não quero mais ninguém do meu lado não, me acostumei com a vida só. Pois a pessoa alega que tem respaldo bíblico para permanecer sozinha. Aí ele coloca isso aqui, ó, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permanecer se casar. Olha aqui, o Eric, está dizendo que eu posso permanecer sozinha, sem recebê-lo de volta. Então vamos explicar isso também? Aqui, amados, diz que o cônjuge crente, ao se separar devido a uma traição, o crente, tá? Porque o que crê, ele resolveu se separar, vamos supor. Ao separar devido a uma traição, ou até mesmo uma agressão física, não deve se divorciar. E nem se casar com outra pessoa. Então, o cristão, o que crê, resolveu se apartar. Não se divorciar, mas resolveu se apartar porque houve uma traição ou então houve agressão. Mas ele sabe que ele não pode se casar com outra pessoa. Mas ele crê que pode ficar sem se casar. Mas se houver o arrependimento do cônjuge, ele, como cristão, deve estar de braços abertos a perdoá-lo, como diz em Lucas. Então, se ele quer voltar, alegando que se arrependeu, mas você, por causa da dureza, agora quem está com a dureza do coração é você. Porque vocês estão alegando que vocês podem ficar sozinhos, desde que você não case com outra pessoa. Não, isso não é isso, não. Olha, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você, disser, estou arrependido, perdoe-o. Isso está em Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 4. Agora, imagine vocês alegarem estar bem sozinhos, que já perdoaram o cônjuge, mas preferem ficar só. E se esse cônjuge, devido ao repúdio de vocês, que agora é vocês que estão repudiando ele. Não estou repudiando não. Eu estou bem só. Não, você está repudiando. Não adianta você tapar o sol com a peneira, não. Ele resolveu voltar, alegando que está arrependido, que já foi convertido. Se isso é verdade ou não, só o tempo dirá. Mas você está repudiando ele. Então, e se seu cônjuge, devido ao repúdio de vocês, acabar por se casar com outro,
já que vocês não receberam de novo em sua casa. Então resolveu falar que quer voltar. Vocês, não, estou bem sozinho, te perdoei, mas não quero mais você aqui. Você repudiou ele. E diante desse repúdio, ele vai, se casa com outra pessoa. Saibam que vocês serão responsabilizados pelo adultério deles. Tanto do cônjuge que vocês não receberam de novo em sua casa, porque já que vocês não receberam de novo, alegando que vocês podem ficar sozinhos, mas ele se casou com outro. Mas é problema dele, não, problema é seu também, que você repudiou ele. Então, vocês serão responsabilizados pelo adultério deles, tanto do cônjuge que vocês não receberam de novo em sua casa, quanto ao que se casou com ele. É o que dizem. É inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a tropeçar. Então, o cônjuge que vocês agora repudiaram, dizendo, não, ele me repudiou, já perdoei ele, mas fiquei tanto tempo sem ele que eu estou bem sozinha. Eu vou ficar sozinho. E ele se casou com outro? Por causa do repúdio de vocês, vocês vão ser responsabilizados pelo adultério dele. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Mas ai de vocês, que repudiaram o cônjuge de vocês e assim ele casou com outro e duas pessoas agora estão adulterando por causa do repúdio de vocês. Amados, essas coisas não são difíceis de entender. Vocês, quando creem, quando acontece um adultério ou uma agressão, vocês têm respaldo bíblico para se separar, não para divorciar. Porque vocês não podem se casar com outra pessoa. Mas se essa pessoa volta dizendo estar arrependida pelo adultério ou pela agressão, existe um tempo, óbvio, determinado para todas as coisas, tá? Mas vocês passarem a repudiar essa pessoa, porque alegando que está bem sozinho, saiba que vocês agora estão repudiando o cônjuge de vocês. Temos que perdoar, meus amados. Cuidado com esse endurecimento do coração de vocês. Vocês não podem bater a cara do cônjuge. Vocês podem perdoar um amigo, um parente de algo e não querer estar do lado dessa pessoa. Mas o cônjuge é carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. É o auxiliador um do outro. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.